Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Clenilson Silveira, sou doutor em Engenharia Elétrica e quero contribuir com o conhecimento em matemática e física. Hoje tem uma questão de matemática do Enem 2018, no dia 2, caderno azul, questão 170, é a questão da roda gigante. O enunciado diz assim: em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então é dado o gráfico e pede-se o que? A expressão da função altura é dada por... Temos 5 opções, 5 funções para verificarmos, marcarmos qual é a função que corresponde ao gráfico. Bem, quando nos é dado um gráfico com pontos bem definidos, podemos fazer substituição de pontos do gráfico aqui na função. O ponto mais fácil sempre é o ponto x igual a 0. Você substitui aqui no lugar onde t é igual a 0 e verifica se os pontos correspondem. Se você, por exemplo, no lugar do t, nessa primeira função aqui do item A, colocar 0 aqui, vai dar seno de 0 é 0. Então, esse primeiro termo corta, fica só 88. Correspondeu. Ó. Então, esse ponto 0, t é igual a 0, dá 88. Se você pegar o segundo ponto, quando substituir por π sobre 2, que é 90 graus, seno de 90 graus é 1. 1 vezes 80, 80, mais 88, 168. Deu certo? Então, esse item A, pelo visto, é a resposta correta. Aí podemos fazer isso. Ó. Aqui no item B, colocando t igual a 0 aqui, cosseno de 0 é 1. Então, fica 80 vezes 1, 80, mais 88, 168. 168 no ponto que t é igual a 0 não dá certo. Aqui está 88. Então, já não é a B. Se fizermos a substituição na C do ponto 0, t igual a 0 vai dar 88 vezes 1, 88, mais 168, vai passar de 200 também. Não deu certo. A B e a C a gente corta. Se você for para D, veja que colocando 0 aqui, seno de 0 é 0. Esse primeiro termo some. Aqui 88 vezes o cosseno de 0, que é 1. Vai dar 88, deu certo. Ó. O segundo ponto também, se você substituir, vai dar também 168. Então, note que você tem os itens A e D, que dá o ponto... Quando t é igual a 0, dá 88. Ambas. E no ponto π sobre 2 também, então é uma dessas duas, com certeza. Porque a E, se você substituir, também não vai dar certo, tá? Aqui vai dar seno de 0 e aqui vai dar 168. Então, ou é a A ou é a D. Como nós temos na A e na D 2 pontos, o 0 e o π sobre 2, que coincidiram, então a gente tenta um outro ponto. O terceiro ponto seria o π, tá? Seria bem aqui esse ponto aqui. Veja que quando t é igual a π, dá 88. Se colocarmos aqui, ó, seno de π é 0. Então, esse primeiro termo cai fora e sobrou 88. Deu certo também. Se você colocar π aqui no D, seno de π é 0, tá? Só que aqui, ó, no segundo termo, cosseno de π é menos 1, então vai ficar menos 88. Então, nesse terceiro ponto, vai dar um valor negativo. Note que essa função aqui, ela não tem nenhum valor negativo. Daria menos 88. Portanto, a questão que sobra, o item que sobra é a letra A. Mas vamos analisar um pouco a função seno, para a gente entender um pouco. Vou aproveitar um pouco para explicar algumas coisas. Prometo, em uma futura aula, dar mais detalhes. A função seno... Né? A função seno normal, tradicional, o valor máximo dela é 1, vai de 1 a menos 1. Okay? Então, ela começa do 0, 1, menos 1, e assim ela é uma função periódica, período 2π. Então, aqui 2π, o primeiro período, mais 2π, o segundo período, vai dar em 4π. No entanto, se você observar aqui, né, essa função é como se tivesse um aqui multiplicando. Então, uma função genérica seria A seno de x. Esse A aqui, que você está multiplicando pela função seno, a amplitude máxima vai até A, ó, de 0 até o pico positivo, valor máximo. Daqui para cá tem A. Vai de A a menos A. Então, esse A aqui é qualquer número multiplicado pela função seno. Se eu colocar um 2 aqui, a função vai de 2 a menos 2. 3, se o A for 3, vai de 3 a menos 3. O que acontece se eu somar mais um termo aqui, mais um número? A seno x mais B. Esse mais B aqui
É a forma geral, né? Essa aqui é a forma geral da função seno. Poderia também colocar na frente aqui, ó, b mais a seno x. Em geral, os livros colocam assim, a mais b seno x. Ainda tem mais um, dentro do parênteses, multiplica cx mais m, enfim. Mas eu prometo fazer uma aula mais detalhada, tá? Então, vamos ver esse mais b aqui, gente. Pode vir depois ou antes. A função dela é apenas subir ou descer a função. Então, aqui no caso, quando eu somo mais de b, se esse b for positivo, como se eu tivesse amarrado uma corda aqui na função e tivesse subido ela pelo valor de b. Então, quando o eixo x aqui, tá? WC é 0, não começa do zero, começa de b, mais b, ok? Vamos ver aqui uma simulação para a gente ver essas variações aqui. Tá? Vou abrir os GeoGebra, eu tenho aqui a função seno, ela vai de 0 a 1 e a menos 1. Eu vou alterar o valor da amplitude, seria o meu A, né? Então aqui está a função, ó, A seno x mais B. Então o B é 0. Quando eu altero aqui a amplitude, ó, vou multiplicar por 2, o A é 1, olha o que acontece. Está diminuindo o valor de A, vai até 0, agora está aumentando o valor de A aqui, ó. O A agora é igual, vou dar 1,64, então daqui para cá tem 1,64, daqui para cá é menos 1,64. Vou aumentar um pouco aqui, ó, vou colocar 1,8, 2. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei a função seno por 2, então 2 seno x, então vai de 2 a menos 2. Tá? Então a função desse número que multiplica a função é só aumentar a amplitude. Não, agora eu estou diminuindo. Agora vamos pegar o b. Quando eu altero esse b aqui, eu estou puxando essa função para cima ou para baixo, conforme o valor de b. Então o valor de b está em 0, né? Está diminuindo, o valor de b está negativo, olha, a função está indo lá para baixo. Agora o b está aumentando, então ele está indo lá para cima. Ok. Então aqui, por exemplo, vou colocar b igual a 4. b igual a 4, observem que quando o ângulo aqui no eixo x é 0, a função começa do 4. E a amplitude é daqui para cá. Uma forma de você saber a amplitude também é você somar o valor total daqui do pico positivo ao pico negativo. Você soma, a gente chama de pico a pico, né? Em elétrica a gente fala assim, são pico a pico, do valor máximo ao valor mínimo, você soma esse valor todo e divide por 2. Essa é a amplitude. Por exemplo, daqui aqui é 2 a 6. 6 menos 2, 4. Dividido por 2 é 2. Então a amplitude é 2. Ó. Vai de 6 menos 4, 2. Ok? Então aqui no nosso caso, aqui nós temos que o B é 88, tá? Que é esse valor aqui. E aqui 80 é a diferença. 168 menos 88 é 80. Portanto, tá? Aqui, ó, 168 é o pico ao valor onde a função seno cruza o eixo y, quando t é igual a 0, 88. Então, 168 menos 88 é 80. Então, a amplitude é esse valor aqui, 80. Seno de t mais 88, que seria o nosso B. Espero que tenha ficado claro, tá, gente? A questão A, ou melhor, é o item A, a resposta. Espero que tenha ficado claro. E eu prometo fazer uma aula mais detalhada sobre funções trigonométricas, seno, cosseno, essas funções no ciclo. E também com simulações, tá? Usando aqui o GeoGebra, para a gente visualizar melhor e entender melhor essa parte aí da trigonometria. Eu agradeço a atenção de todos e se vocês gostaram da aula, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Até a próxima aula.